Oi, eu sou a Miki Godinho do @papermix. A Mari me convidou para fazer junto com você a capa do nosso projeto Scrap Retrô. Hoje a gente vai trabalhar com sobreposição. Eu espero que você goste. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa a respeito da capa, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu te encontro lá no Instagram, no @papermix. Vou adorar conversar com você, tá bom? Então, divirta-se com o vídeo e até logo. Tchau, tchau. Oi! Então, hoje é dia da gente trabalhar a capa do nosso álbum. Bem, o projeto Scrap Retrô, ele não começou pela capa, ele começou pela parte interna. Então, se você, por algum motivo, está começando pela capa, eu sugiro você pausar esse vídeo agora e ir lá na primeira aula proposta pela Mari, para você entender o porquê desse projeto e como ele funciona. Tá certo? Bem, mas se você já assistiu todas as aulas, vamos lá que tá na hora da gente fazer a nossa capa. Você deve já ter reparado que a capa que eu escolhi foi diferente da capa que a Mari escolheu. A Mari escolheu uma capa que é um blush, um flipbook rosinha da Simple Stores. Eu escolhi um vermelho, que ele combinava mais com a coleção que eu queria trabalhar. Qual é a coleção que eu quero trabalhar? Bem, eu tenho trabalhado com essa coleção aqui, ó, a Prom Strings, que é uma coleção da Simple Stores. Com os papéis dessa coleção, eu vou trabalhar e trabalhei todo o meu álbum, tá certo? Bem, vamos lá. Hoje, a proposta dessa capa é você trazer todos os retalhos de papéis que você tem, que você usou dessas coleções que estão dentro do seu álbum. Se você usou várias coleções, claro. Agora, se você usou uma só, com certeza você tem vários retalhos que a gente vai poder utilizar aqui na sua capa, tá? Importante dizer que se você não trabalha com coleções diferentes, não consegue misturar as capas, os papéis, é importante você trabalhar com uma única coleção, assim como a Mali explicou para vocês lá no último vídeo dela, tá bom? Agora, se você tem facilidade de misturar coleções, isso não vai ser um problema para você. Você vai ver que vai ser super fácil fazer essa capa, tá certo? Então, vamos lá. Vou trazer os retalhos de papéis da coleção que eu trabalhei aqui nesse álbum para a gente começar a produzir a nossa capa. Vamos lá? Para essa capa, eu vou usar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 papéis diferentes. Percebam que eu tenho 2 pedaços de cada papel. Eu vou dizer para vocês, e vai estar aqui na descrição do vídeo para você, o tamanho de cada um deles. Você precisa fazer exatamente do mesmo tamanho? Não, você não precisa. A não ser que você queira copiar exatamente do jeitinho que eu tô fazendo, tá certo? Então, a dica é, sempre quando a gente for trabalhar com composição, a gente escolhe os papéis que a gente vai trabalhar e separa 2, para a gente fazer uma harmonia entre os lados. Eu vou explicar para vocês enquanto a gente estiver montando a nossa capa, tá certo? Então, vamos lá. Vou falar para vocês o tamanho de cada um. Vocês podem cortar o tamanho de cada um exatamente igual, lembrando que eu estou utilizando aqui 5 papéis diferentes, ou vocês podem simplesmente pegar 5 papéis diferentes e pegar 2 tamanhos de cada um, tá certo? Então, vamos aos tamanhos. Começando pelo amarelinho. Eu tô aqui com um tamanho menor, 7x2, tudo isso é em centímetros, tá? 7x2 e aqui eu tenho 4x9. Nesse aqui da florzinha vermelha, eu tenho 7,5x4 e aqui eu tenho 11x8. No vermelhinho xadrez, eu tenho 6x5 e eu tenho 10x5. No verdinho, eu tenho 10x4 e eu tenho aqui, no maiorzinho, 7x9. Nesse aqui da flor com fundo preto, eu tenho 7x4 e eu tenho aqui 21x6. Esses são os retalhos que eu vou trabalhar na minha capa. Você pode separar exatamente o mesmo tamanho ou um tamanho
que você tenha. O importante é que sejam 2 pedaços de cada papel, tá bom? Além dos retalhos, a gente vai usar um card e um tapetinho. Esse card aqui tem 7,5 por 10 e esse tapetinho tem 1 centímetro a mais para um lado e para o outro. Então, eu tenho aqui 11 por 8,5, tá? Esse é o tapetinho que a gente vai usar. Além desse, a gente vai usar um pedaço de papel, e aí esse seria o 6º papel, tá? Que eu tô aqui com o tamanho 16 por 7. Tudo isso é uma medida para esse tipo de flipbook. Se o seu álbum for maior ou menor que o flipbook, talvez ele não fique tão harmônico quanto vai ficar o meu, tá certo? Então, é importante você ter essa noção de que tudo depende do tamanho do seu álbum, tá? Dito isso, vou mostrar para vocês mais esses 2 elementos que eu vou utilizar e esse aqui, que são os brads dessa coleção, tá? Não vou usar todos, mas eu vou usar alguns. Então, a gente vai usar mais esse e é isso. Vamos montar? Ah, um detalhe importante. Como eu gosto de trabalhar com dimensão, a gente vai trabalhar com fita foam ou adesivo foam, esses 3D, tá certo? Então, você escolhe. Bem, a ideia desse projeto, da capa, é dar dimensão entre as camadas. Mas se você não gosta de dimensão, você gosta de tudo mais retinho, você pode simplesmente montando eles sem essa fita foam. Eu gosto porque eu adoro trabalhar com dimensão. Então, essa fita foam ela vai ser importantíssima para dar essa dimensão ao nosso trabalho, tá certo? Então, vamos começar. Eu vou começar dando dimensão a esse card e esse tapetinho. Vou colocar aqui atrás a fita foam, esse adesivo que eu mostrei para vocês. Vou botar aqui atrás para vocês verem como que vai ficar. Pronto, olha só como ficou. Aqui eu já tenho uma dimensão e ele vai ser a base, é a partir dele que eu vou construir a minha capa. Agora eu vou trazer o meu álbum, porque ele vai me dar a direção de como fazer essa montagem das camadas, tá? Então, eu vou começar com o meu card. O meu card, ele vai me dar a direção. Bem, normalmente as pessoas colocariam o card aqui no centro, né? Mas eu não, eu vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, porque eu quero trabalhar com essa área aqui de cima, tá bom? Então, vamos lá, vou te mostrar agora como é que vai ficar. Eu tirei a minha capa do álbum para eu poder trabalhar com ela de uma forma onde ela não fique tortinha, né? Fique mais fácil. Então, aqui vai ser um pouquinho mais para a esquerda. E aí, eu vou começar com esse papel aqui, que é o único que não tem um par, né? Ele vai vir aqui, assim. E aqui, a gente começa com uma dica. Como a gente vai trabalhar com as extremidades, é importante não colocar nada nas extremidades, mas sim no centro, tá? Então, toda aplicação de cola, toda aplicação de adesivo, toda aplicação de fita dupla face, tudo que você for fazer para utilizar para unir as partes, faça pelo meio, tá? A não ser que seja necessário as bordas, e aí vai ter um caso ou outro, eu vou mostrar pra você, mas aqui é importante colocar sempre pelo meio, pra gente poder ter esse espaço de estar encaixando os pedaços dos papéis que a gente vai encaixar, tá? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu adicionei a fita foam atrás pra eu poder colar no meio, tá? O meio dessa parte, só que aqui a gente não vai centralizar, tá certo? Aqui a gente vai botar um pouquinho mais para baixo, porque eu vou trabalhar essa parte aqui, tá? Então, a gente tira. Agora, a gente coloca aqui.
A gente pode centralizar para cá, mas deixando mais em cima e menos embaixo, tá certo? Pronto. Agora que a gente fez isso aqui, olha, já tá começando a dar uma certa dimensão, tá vendo? Olha quanto de dimensão. Agora a gente vai trabalhar com esse retalho aqui, que é o retalho tamanho 21 por 6, tá certo? A gente vai trabalhar com ele. E aí, a gente vai puxar um pouquinho pro lado. Aqui, ó, tá vendo? Tem um pedaço aqui e outro pedaço aqui. Olha só. Esse aqui é o pedaço maior que você tem, que a gente cortou na altura. Então, é importante observar aonde você vai colar. Porque se você cola muito pra cá, ó, ele vai acabar saindo, tá? Então, é importante centralizar esse aqui sim, tá? Centralizar no sentido não de colocar no meio, mas no sentido de ver a altura dele para a página, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele assim, deixando um pouquinho essa beirinha pro lado de fora. Então, a gente vai vir aqui. E veja, eu falei para vocês sempre trabalhar com o meio, né? Só que nesse caso aqui, ó, se eu coloco no meio, ele vai ficar justamente bem pertinho daqui. E se eu quiser colocar outro aqui, eu não vou conseguir. Então, aqui a gente vai trabalhar com a borda, tá bom? A gente vai vir aqui e vai colocar aqui o nosso adesivo foam. Pronto, coloquei aqui. Aí, vocês vão perceber que ele vai ficar um pouco capenga, né? Ele vai ficar caindo aqui pro lado. Não tem problema, porque a gente já vai entrar com papéis aqui. A gente precisa se preocupar com esse lado aqui primeiro, tá? Então, aqui eu vou colocar de uma forma que ele fique sobrando um pouco. Veja, ele sobra um pouco aqui, não chega a ficar no meio desse papel, mas ele sobra um pouquinho pra cá. A ideia de trabalhar com camadas é mostrar um pouco o resto do papel ao lado, tá? Mas não necessariamente todo esse papel vai ficar aparecendo, porque a gente vai colocar outras camadas por aqui. Mas é assim que a gente vai construindo. Então, vamos lá. Vamos tirar isso aqui e colocar aqui. Pronto, tirei. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou colar. Percebe que ele sobra um pouquinho aqui e sobra mais um pouquinho aqui? Então, essa brincadeira que a gente tem da sobreposição, de deixar sempre um pedacinho do papel, não necessariamente esse pedaço vai ficar sobrando, porque a gente tem outros que eu ainda vou encaixar embaixo, né? Mas olha, tá vendo? Ele tá sempre brincando com as camadas, e essa é a ideia da sobreposição, tá? Agora, a gente vai para o outro lado, né? Já que ele tá um pouco capenga, a gente vai para o outro lado. E aí, a gente vai vir com esse papel aqui, que eu selecionei, que é o 7 por 9. A gente vai colocar ele aqui, assim, desse jeitinho. Perceba que tem um pedaço aqui sobrando, eu vou colocar ele aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ele tá fazendo essa brincadeira aqui, e aí tem um pedaço sobrando. Eu não vou deixar desse tantão aqui, desse tantinho, eu vou deixar de um tantão, porque eu vou querer colocar outro papel aqui em cima. Então, aqui, esse vai ficar aqui, certo? E aí, eu vou vir com esse outro papel aqui, ó, que é o 7 por 4, e vou deixar ele aqui, assim, ó. Tá vendo? Miki, não tô entendendo, tá muito difícil. Olha, eu explico pra você de novo. Você vem aqui, ó. Você vai pegar esse papel aqui, 7 por 9, você vai colocar ele embaixo, ele vai ficar pegado nesse verde, tá? É no verde que ele vai ficar pegado. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a fita aqui, pra ele ficar assim, desse jeito, tá? E aí, eu vou ter um espaço aqui, outro aqui e outro aqui. Eu tenho 2 espaços que eu posso trabalhar, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos colocar a fita aqui, nessa parte.
tá? Pra ele ficar desse jeito. Lembrando que eu tô deixando o espaço maior porque eu vou colocar um outro papel aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei nessa parte, bem, normalmente a gente tá botando atrás, certo? Por que que aqui eu botei na frente? Porque é aonde eu quero que pegue. Eu não quero que pegue o fundo dele aqui na capa. Eu quero que ele pegue aqui. Então, por esse motivo, ele tá na frente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Pegamos ele aqui, tá? E aí, eu tenho esse tantão de buraco aqui, ó, pra poder trabalhar com a entrada das camadas. E aí, a gente já começa, olha, eu adoro isso de dimensão, gente, olha, tá ficando assim. E aí, como eu falei pra vocês, a gente vai pegar agora esse 7 por 4, que a gente vai colocar aqui, tá? Bem, se ele vai ficar aqui desse jeito, então, qual é a parte que eu quero colar? Eu vou colar essa parte aqui, pra ele ficar na altura aqui desse lado, tá bom? Então, vamos lá, vamos botar aqui. Então, esse eu não vou pegar aqui desse jeito, né? Esse eu vou pegar a parte de trás. Então, por esse motivo, eu não botei na frente, que nem eu coloquei nesse aqui, tá? Então, aqui eu venho pra cá e encaixo esse aqui. Mas, Miki, você falou que não era... Opa, esqueci de tirar um... Pronto, agora foi, hein? Detalhes técnicos. Aí vocês vão falar assim, mas Miki, você falou que não é para colar, para deixar a extremidade solta. Sim, se eu não fosse colocar nenhum aqui, mas aqui eu não quero colocar mais nenhum. Aqui vai ser o meu limite, então ele tá solto, né? Não precisa, eu não vou botar mais nenhum aqui. Agora, se você for colocar algum papel aqui, aí sim, você não tem que colocar aqui, você tem que colocar na parte de dentro, tá certo? Não se preocupa com essa parte solta aqui, que depois no final a gente vai fazer os arremates e vai ficar tudo perfeito, prometo pra você. Bem, agora a gente vai trabalhar, tá vendo aqui, ó, como é que tá ficando? Agora a gente vai trabalhar com o outro lado. Bem, eu vou trabalhar com esse pedaço de papel. Lembra que eu tinha dois pedaços amarelos? Então, eu tenho um de 4 por 9 e eu tenho um de 2 por 7. Eu vou pegar esse aqui de 2 por 7, opa, de 4 por 9 e vou botar ele aqui. Olha só como é que vai ficar. Tá vendo a importância de você ter essa parte solta? Aqui, ó, vou botar ele aqui. Como eu quero que essa parte deste lado fique aberta, então eu preciso colar essa parte. Então, eu vou colocar o adesivo fã aqui em cima, para poder colar atrás do meu card, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu quero que uma parte desse cartão, ele fique aparecendo, desse retalho. Então, eu não vou colocar adesivo em tudo, eu vou colocar só na parte que eu quero colar. Então, eu levanto aqui essa parte e pronto. Olha só, vai ficar um pedaço aqui sobrando. Olha como é que tá ficando. Tá vendo? E a gente tá tendo as dimensões. Assim é. Agora, a gente vai acrescentar um outro pedaço aqui desse lado. A gente tá com esses lados aqui, né? A gente vai acrescentar um outro pedaço desse lado. E eu vou pegar o meu pedaço maior desse aqui, que eu cortei um de 10 por 5 e um de 5 por 6. E eu vou trazer o de 10 por 5 pra cá. E eu vou colocar ele aqui. Olha só como é que ele vai ficar. Tá vendo? Então, é importante ter essa parte solta para ele poder entrar, tá? Então, ele vai ficar aqui. Como é que eu vou colar? Bem, eu quero dimensão, não é? Na dimensão que eu quero, então, eu vou colocar a fita foam aqui, para que ele fique dessa maneira. Veja bem. Aqui, ó, para que ele fique dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, porque é aqui que eu quero que ele pegue. Pronto, coloquei exatamente onde eu quero que cole. Então, vou vir aqui, aonde eu falei, e vou colar ele aqui. E aí, eu crio a dimensão entre essa camada e essa camada. E continua soltinho, né? Bem, agora só falta mais um papel aqui pra gente adicionar,
que é esse papel aqui, que eu cortei junto com vocês, tamanho 11 por 8 e 5 e 7,5 por 4, né? São esses papéis. Então, eu vou pegar o menorzinho dele e vou adicionar aqui. Olha, ele vai ficar aqui nessa altura. Uma coisa muito importante para mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente trabalha com dimensão, é interessante não deixar um buraco entre um papel e outro, né? Eles meio que se tamparem, tá vendo? Não existe buracos aqui. Todos os papéis, eles estão tampando os buracos, né? Então, se a gente deixa um buraco, é como se ele ficasse solto. É claro que se for a proposta de deixar vários buraquinhos, aí não é a questão, mas aqui na questão da sobreposição, se a gente está sobrepondo, a gente não está deixando espaço, e se a gente não está deixando espaço, a gente está tapando buraquinhos, tá? Então, a gente vai colocar esse aqui desse jeito, tá? Vou colocar aqui dessa maneira, tá? Como é que eu quero colar ele aqui? Eu quero colar essa parte aqui, então, eu vou colocar adesivo aqui. Tá bom? Bem, coloquei aqui o adesivo agora e eu vou colocar ele aqui atrás. Olha, vamos ver aqui como é que ele fica. Bem, tá ficando um espacinho aqui, não tô gostando. Então, talvez se eu colocar atrás desse aqui, eu acho que aqui eu vou gostar mais. Olha, aqui talvez, ou aqui. Pronto. Ali. Naquele lugar, ele fez sentido pra mim, na hora de colocar. Tá vendo? Às vezes, a gente vai montando e vai vendo aonde ele encaixa melhor, né? E aí, pra mim, fez mais sentido esse encaixe. Perceba que os papéis, eles não necessariamente são todos os mesmos, as mesmas cores, né? Eles são, aqui é vermelho, aqui é amarelo, aqui é uma mistura dos dois, mas como é da mesma coleção, eles são harmônicos, né? Nessa medida, a gente agora vai trabalhar o equilíbrio entre os papéis. E como é que a gente faz isso? Além do fato deles serem da mesma coleção. Aí entra a parte que eu falei para vocês de trazer dois pedaços dos papéis, né? A gente já trabalhou com esses dois aqui, mas quando você tem dois pedaços, você faz a harmonia dos papéis colando de um lado um e do outro lado o outro, entendeu? E aí a gente vai ter uma harmonia desses papéis, porque eles fazem como se fosse um círculo entre si. Então, agora é a hora dos encaixes desses outros papéis. Bem, eu pedi para vocês cortarem um papel também desse mesmo aqui, ó, no tamanho 11 por 6, por 8, certo? Então, esse aqui, ele vai vir pra cá, olha, tá vendo? Ele vai fazer esse encaixe aqui. Aqui sobra um pouquinho e aqui sobra um pouquinho. Aqui ele vai entrar. Para ele poder ficar sobreposto, eu vou ter que colocar adesivo aqui e aqui nessa região também. Então, em vez de eu colocar no papel, eu vou botar aqui para ele poder fixar e dar essa dimensão que eu quero para minha capa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer agora. Pronto, coloquei os adesivos aqui. Para eu medir aqui, ó, eu tenho que ver. Lembra que isso aqui é a minha referência, né? Então, isso aqui não tem que ficar passando do lado de fora. Isso aqui tem que respeitar o limite. Então, eu vou colocar de uma forma que ele fique na altura que eu quero, tá? Pronto, olha só. Peguei. Olha que coisa mais linda tá ficando isso aqui. Eu sou muito apaixonada por camada e trabalhar com os retalhos pra mim é incrível. Eu adoro. Bem, agora a gente tem esse outro retalho aqui, tá? Que pra fazer esse equilíbrio, eu vou botar ele aqui desse lado, tá certo? Assim. Desse jeito ele vai ficar. Bem, como eu quero pegar ele atrás desse aqui, então eu vou ter que colocar o adesivo aqui desse lado, tá certo? Lembrando que não é para ficar buraco, então eu deixo ele aqui de uma forma que ele fique atrás desse aqui também. Então, eu vou colocar adesivo nele desse lado, tá bom? Vamos lá.
Coloquei adesivo, vou vir aqui, ó, vou posicionar do jeito que eu quero e vou colar. Olha só como é que tá ficando. Eu adoro isso, adoro como tá ficando. Bem, agora a gente vai para esse outro papel que a gente vai encaixar aqui embaixo, tá bom? Então, eu preciso colar aqui essa parte para dar esse encaixe aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos botar adesivo aqui. Pronto, agora a gente vem e prega ele aqui. Olha como tá ficando. Sempre tendo a base da capa como referência. E aí, sobrou esse último pedacinho que a gente tinha tirado para poder fazer esse equilíbrio, certo? E esse pedacinho aqui, eu vou colocar ele aqui, desse lado, exatamente aqui. Então, vou botar um adesivo aqui e vou pregar ele aqui. Botei o adesivo, vou trazer ele pra cá. Ó. E aí, me sobrou esse espaço aqui, que é onde vai entrar essa tag. Eu vou colocar ela aqui. Bem, você tem aqui, eu vou dar uma dica para você. Se você quiser colocar a tag para que ela seja escrita, então essa parte aqui de trás, ela não pode estar colada, tá? Nessa parte aqui que a gente colou do branco com a listra amarela, tá? Mas eu quero usar a tag só para decorar. Eu não quero usar a tag para fazer o journaling. Eu já fiz o journaling todo dentro do meu álbum. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse pedaço aqui para poder colocar aqui e decorar. Assim vai ficar. Eu vou pegar e vou colocar e vou deixar aqui assim, tá? Então, para isso, eu preciso pregar aqui atrás. Pronto. Agora, cortado, eu venho aqui e encaixo ele aqui, ó. Olha só como é que ficou. Bem, vocês que gostam de tag, talvez pensem em furar aqui e colocar um fio de pipa. Pode ser também. Eu deixei esse espaço aqui porque eu quero colocar aqui um desses breads, tá? Vou mostrar pra vocês. Bem, então, agora a gente já tem a nossa sobreposição. Olha como ficou harmônico. A gente trabalha com um lado e com o outro. Mesmo papel, um lado e do outro. Mesmo papel, um lado e do outro. Um lado e do outro, um lado e do outro. O único papel que a gente pegou ele inteiro foi esse aqui, mas poderia ser um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Por que que eu coloquei ele inteiro? Porque ele já tinha e para mim fazia sentido, no sentido de harmonizar a parte da base. Tá bom? Mas você não necessariamente precisa desse inteiro aqui para poder fazer. Você pode pegar pedacinhos também. E veja, tudo com retalhos, pedaços de sobra do papel, tá? Aí agora a gente vai colocar aqui esse na capa e a gente vai trabalhar essa partezinha aqui, que é a parte aonde eu vou usar o meu die cut. Eu vou colocar ele aqui, assim, desse jeito, tá? Vou colocar fita foam também. Fita foam adicionada, eu vou vir pra cá e vou adicionar, deixa eu ver a melhor forma, aqui. Pronto, adicionei. Aqui eu vou pegar esse cardstock aqui que vem nessa cartela de breads, tá? Vou pegar ele e vou botar aqui, assim, tá? Bem, a cola dele é um pouco fraquinha, então eu vou adicionar o quê? Fita foam. Acho que vocês já aprenderam que eu gosto muito desse negócio chamado fita foam, adesivo 3D, né? Eu acho que se deixar, eu coloco em tudo. Pronto. Agora a gente vem e põe aqui. Olha só como é que tá ficando. E nesse lugarzinho aqui, eu vou escolher colocar esse aqui, ó, homemade. Vou trazer pra cá. Eu vou botar ele aqui. Como eu disse, você pode furar e colocar
como é que chama? Aquele fio de pipa, né? Pra botar aqui também. Você escolhe, você vê como é que vai ficar. E agora chegou a hora da gente pegar toda essa parte e colocar aqui, tá? Você pode passar cola, né? E colocar direto aqui, do jeito que ele tá. E aí, você passa cola na base, nessas bases aqui, né? Pra ele poder entrar. Ou você pode, mais uma vez, colocar fita fuã, que é pra gente dar aquela dimensão que eu gosto. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos botar a fita fuã aqui também. Prontinho, agora que tá tudo aqui, eu venho aqui, vejo exatamente aonde eu quero posicionar e pronto. Tudo posicionado. Olha que lindo que ficou. Gente, eu sou apaixonada por esse trabalho de sobreposição. Eu acho que ele fica incrível e que dá um toque super especial. Se você quiser, você pode adicionar alguns, se você gosta, né? Se você achar que tá muito vazio, você pode adicionar die cuts, colocar outros recortes, hein? Aqui o céu é o limite. Eu acho que do jeito que tá, pra mim tá perfeito, não precisa de mais nada. Mas é claro que se você achar que você pode colocar um die cut a mais aqui ou aqui, por exemplo, vai de acordo com o seu gosto, tá? Aqui a gente tem a nossa capa e ela ficou assim. Vou mostrar pra vocês como é que ela fica no álbum. Então, aqui temos a nossa capa já no álbum. Bem, trabalhamos em camadas, trabalhamos com restinhos de papéis, sempre pensando na coleção. É claro que se você sabe combinar papéis de outras coleções, isso é maravilhoso, mas se você tem essa dificuldade, a minha sugestão é sempre trabalhar com papéis da mesma coleção, que foi o que a Mari falou para você lá no último vídeo que ela fez sobre a série Scrap Retro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito do vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou adorar responder. E se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vocês me encontram lá no Instagram, no @papermix. É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!